Vamos lá. Agora tem uma questão interessante aqui, né? Como o Adobe RGB ele tem um espectro maior de cores, existe aí um segmento que tenta usar o Adobe RGB. E qual é esse segmento? É o segmento de impressão Fine Art. Gente, tem um segmento de impressão que trabalha com tintas especiais, que trabalham com papéis de impressão especiais, né? Tintas minerais, com origem mineral, enfim, uma série de diferenciais para tentar conseguir uma maior qualidade na impressão, né? E muita gente acha que se trabalhar com o Adobe RGB vai ser mais interessante para esse tipo de impressão, né? Eu quero trabalhar com Fine Art, então eu vou fazer tudo em Adobe RGB porque tem mais cores e na hora da impressão Fine Art vai ficar mais bonito. Só que antes de fazer a sua edição no Fine Art, no Adobe RGB, né, e salvar em Adobe RGB e tudo mais, você precisa entrar em contato com quem vai fazer a impressão da sua fotografia, tá? E perguntar se lá naquele local ele trabalha, né, a impressora dele trabalha com o Adobe RGB. Porque se a impressora não trabalhar com o Adobe RGB, onde você vai fazer a revelação, se aquele laboratório não trabalhar com Adobe RGB, não vai adiantar você fazer tudo em Adobe RGB, mesmo para o Fine Art, tá? Não vai dar certo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A maioria não trabalha. Eu pesquisei muitas impressoras de Fine Art e todas trabalham com sRGB. Mas você precisa entrar em contato com quem faz a impressão e perguntar, olha, você trabalha com Adobe RGB ou sRGB? Se a pessoa falar assim sRGB, pode fazer tudo em sRGB aí, porque senão as cores vão ficar distorcidas na impressão, tá bom? Então não adianta, gente, não adianta deixar em Adobe RGB sua câmera se as mídias de reprodução não conseguem pegar a gama do Adobe RGB, e a grande maioria não pega. E outro detalhe, se você for trabalhar com Adobe RGB, o seu monitor precisa ser Adobe RGB. Não é qualquer monitor que interpreta. Eu tenho dois aqui, ó. Tenho um de 27 polegadas e um de 22 polegadas aqui. Nenhum deles é Adobe RGB. São sRGB. Então não adianta eu querer editar uma foto aqui com sRGB, com Adobe RGB, né? Desculpa, que a cor que eu vou estar vendo aqui está errada. Não é a cor interpretada na real aí pelo Adobe RGB, tá bom? Então, gente, o Adobe RGB, ele é muito específico, tá? É muito específico mesmo, tá? Então, para resumir aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, olha só, para resumir, né, esse assunto aqui, né, tem mais um pouquinho para falar, mas eu quero dar uma resumida até aqui. Então é o seguinte, Adobe RGB somente se você for fotografar para uma finalidade muito específica, tá? Onde a pessoa que vai trabalhar com a sua fotografia precise de CMYK, deste padrão, ou do padrão Adobe RGB, como por exemplo, grandes gráficas, né? Grandes impressões, assim, indústria, trabalham com esses padrões. Caso não, é sRGB. Bota sRGB aí na sua câmera, tá? E manda bala. Porque você não vai conseguir ver a olho nu perda de qualidade, diferença de cores, perda de cores, não dá para ver a olho nu, tá? Somente na indústria que se percebe essa diferença. Na indústria, muitas vezes, a mistura de tinta precisa de um espaço um pouco maior e aí tem esse espaço disponível, tá? Mas no nosso uso, né, no uso doméstico da coisa, é o sRGB, e se você tentar usar o Adobe, você pode ter problema, tá bom?